é ser um bom líder no século XXI? Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia com Mônica. É um prazer ter você aqui em mais uma das nossas discussões. Pensar sobre liderança é sempre um tema importante. Não só a liderança nos ambientes organizacionais, mas podemos entender que somos líder numa medida nas nossas relações. Ao assumir o lugar de líder de um grupo de trabalho na faculdade, nas organizações aí de uma festinha familiar. Então a liderança, ela perpassa sim as nossas relações. Mas pensando na liderança nos ambientes organizacionais, o que tem mudado? Do século XX, onde competências muito claras eram ligadas à liderança, muito em cima mesmo das questões profissionais, de um bom currículo, de experiência em determinada área, para um olhar hoje, em pleno século XXI, que marca que, para além dessas habilidades, um bom líder ele vai ter que ter uma atitude empática. A empatia, algo que nós podemos estar pensando que está só ligada às nossas relações interpessoais, em ambientes menos formais, mas não. As últimas pesquisas elas apresentam que a empatia é fundamental ao exercer a liderança. Que líder que não quer ser reconhecido nesse lugar de alguém que é capaz de influenciar, de alguém que é capaz de inspirar a sua equipe ou a própria organização que trabalha, deixar uma marca, um legado mesmo quando já não estiver exercendo esse cargo. Isso é o sonho de qualquer líder. E o que vai fazer essa diferença ou deixar essa marca? As últimas pesquisas elas têm apontado para isso, para o cuidado que as relações elas demandam. Um bom líder, então, ele vai precisar dessa atitude empática com sua equipe de trabalho. Como é que se desenvolve essa atitude empática e o que é que de fato ela vai trazer enquanto ganhos aí para uma liderança? Os ganhos que uma atitude empática traz, eles vão estar ligados a amenizar problemas, se não for possível resolver alguns, pelo menos com empatia, o líder ele vai ser capaz de diminuir mesmo a tensão, a ansiedade ligada a uma questão que esteja ali para ser resolvida e que é consequentemente difícil. Uma atitude empática, ela traz toda uma inspiração na figura do líder para a sua equipe. Então a inspiração vai ser em olhar para um líder e ver nessa pessoa alguém que você quer também se parecer, ter características parecidas. A empatia ela também coloca a liderança num lugar de fazer uma mediação muito interessante entre a equipe de trabalho e quem está aí na linha de frente mesmo das decisões de uma organização. A empatia, para além de trazer todo um ganho para a equipe que esse líder estiver diretamente ligado, vai também fazer com que outras equipes comecem a ter um trânsito melhor e trabalhem no que nós hoje sabemos ser fundamental, que é um trabalho muito mais sistêmico, onde setores de uma organização eles interagem sem que precise haver uma competição, sem que precise haver uma tensão entre equipes que são distintas. Pelo contrário, a empatia desenvolvida nas equipes a partir da liderança, ela vai fazer com que essas equipes de fato se engrenem e trabalhem em prol do objetivo que é comum dentro das organizações, sejam elas pequenas, médias ou de grande porte. Então a empatia na liderança ela tem sido colocada assim como grande diferencial do líder do século XXI. Como desenvolver empatia? Quais seriam as nossas orientações aí para você que é líder e quer ser um líder diferenciado? Os pontos aí que são apresentados, eles são muito simples. Então nós deixaríamos como orientação para você, a partir desse momento, que comece a escutar a sua equipe, a observar. Então a escuta e a observação são grandes elementos aí para que você de fato consiga conhecer as pessoas. Quando a gente fala da empatia,
que vai além dessa habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Nós estamos entendendo empatia como a capacidade de conseguir sentir o que o outro sente. Então não tem como você conseguir isso sem uma proximidade. Mas antes da proximidade, a observação e a própria escuta vão te apresentar elementos importantes aí sobre sua equipe. Quem são as pessoas com as quais você trabalha e que estão sob a sua liderança? Quais são as características que marcam essas pessoas? Como é que é o contexto dessas pessoas fora do ambiente organizacional? Se elas têm família, né? Se elas estabelecem bons laços. Então, todas as características que são muito particulares e muito subjetivas da sua equipe, elas têm que interessar você. Só assim você vai começar todo esse processo mesmo de uma proximidade real, de relações que vão te colocando em uma parceria direta mesmo com os seus subordinados. Então, para além disso, né, de observar, de escutar, as reuniões, esse espaço mesmo de diálogo que as organizações eles promovem, elas também são um grande diferencial, né? E aí nós estamos falando de diálogos e não de reuniões onde o gerente, o líder fala e os subordinados eles estão ali para atender e para ouvir. Não, são reuniões onde o diálogo ele vai circular, onde as pessoas vão poder ter voz, onde as pessoas vão se sentir importantes nesse processo de construção de conhecimento. Então, em cada ação dessa, a empatia, ela é como se fosse mesmo o elo, né, que vai unindo você, enquanto líder, à sua equipe. Além disso, né, nós vamos entender que uma gestão, uma liderança que se sustenta na empatia, ela vai ser capaz de resolver problemas que são da ordem das relações e que na maioria das vezes vão entravar os processos organizacionais. Então, o preconceito, o bullying, as dificuldades nas relações ligadas à diversidade mesmo que as pessoas hoje apresentam e que as caracterizam, um líder empático ele vai conseguir de uma certa forma acompanhar esses movimentos e pôr fim a eles, né? O bullying a gente sabe que vai crescer se não houver uma intervenção e os efeitos serão nefastos aí uma organização que não cuide disso, das relações interpessoais, do respeito entre uma equipe de trabalho e outra, né? Então assim nós entendemos que ser líder ele vai hoje exigir de você competências que são pessoais. Então, o cuidado com você, no sentido de se autoavaliar, de se autogerenciar, vai ser fundamental para que você consiga, a partir do exercício dessas boas relações, um espaço para produzir, para acompanhar a produção aí da sua equipe, para levar essa produção aí às pessoas que esperam os resultados do seu trabalho. Então, seja um líder empático, se importe de fato com as pessoas com as quais você está trabalhando e certamente as consequências disso elas vão ser muito positivas ao seu trabalho. Agradeço a sua presença aqui no canal. Se ainda não está inscrito, faça nesse momento. Deixa aqui também seu like, seus comentários, suas sugestões de tema. Fazer essa interlocução com você é um prazer. Aguardo você no próximo vídeo. Um abraço.